1 Samuel 17. Vocês vão entender a questão de manhã, de tarde, de noite daqui a pouco, amém? Vamos ler essa história juntos? Davi e Golias. Diz assim a palavra de Deus: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Efes-damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá. Posicionaram-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas a outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas suas costas. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem isso, ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Davi era filho de Jessé, o efrateu, de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul: Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães e leve depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou seu rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Israel e os filisteus estavam posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi, deixando o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes
riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Os exércitos do Deus vivo. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com que deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Com quem deixou? E seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. E disse Davi: o que te fiz agora? Será que não posso nem conversar, nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. Os homens responderam-lhe como antes. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. De lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-la. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das garras desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. Em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? O filisteu amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses, e disse: vem aqui, e lhe darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada, Ele entregará todos vocês nas nossas mãos.
Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, ele correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando a sua pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu a testa do filisteu, de tal modo que ela ficou encravada no chão. Assim Davi venceu o filisteu com a atiradeira e uma pedra. Davi correu, pôs os pés sobre ele, desembaiou a espada do filisteu. Os filisteus viram que seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate, até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição, os filisteus levaram tudo o que havia no acampamento deles. Davi pegou a cabeça do filisteu, levou-a para Jerusalém e guardou as armas do filisteu em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi avançando para frente para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu: juro por tua vida, rei, eu não sei. O rei respondeu-lhe: descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi, ainda segurando a cabeça de Golias. E Saul lhe perguntou: de quem você é filho, meu jovem? Davi respondeu: sou filho de Jessé, de Belém. Até aí. Feche os teus olhos por um instante, vamos orar. Pai amado, como é bom estarmos aqui, Senhor, para recebermos a Tua palavra, compartilharmos a Tua palavra. Meu Deus, como ela é rica e poderosa para nos curar, para nos transformar, para nos alimentar. Fala conosco, Senhor. Dá-nos hoje aqui nessa noite o pão vivo que desceu do céu. Alimenta, Senhor, a nossa alma, traz vida ao nosso espírito. E alinha-nos. Alinha nosso coração ao Teu, alinha a nossa vida, Senhor, aos Teus planos para cada um de nós. Como Teu servo me humilho aqui diante do Teu altar, dependo de Ti, Senhor. Usa a minha vida e abençoa a mim e os meus irmãos aqui nessa noite com a Tua palavra. Fala conosco. Queremos Te ouvir. Queremos ser instruídos pelo Senhor. Precisamos do Teu poder, Pai, que renova as nossas forças, que cura as nossas feridas, que traz vigor, Senhor, à nossa alma. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Se você crê a pau do Senhor Jesus. Amados, essa é a história de Davi e Golias. Esse é um momento emblemático e marcante, amados, da história de Davi. Há alguns fatos específicos, porque pela primeira vez na Bíblia nós ouvemos, escrito aqui as falas de Davi. São as suas primeiras falas. Ele já tinha sido ungido, já tinha passado por muitas situações, mas a primeira vez que você vê Davi se expressar, a primeira vez que aparecem diálogos com Davi. E ele mesmo já tendo recebido a unção do profeta Samuel como rei, nada havia mudado na sua vida. Ele continuava na sua mesma rotina, cuidando do rebanho do seu pai, com seus mesmos afazeres. Não havia nenhuma mudança nisso. Ele está ali agora obedecendo o comando do seu pai, levando mantimentos para os irmãos que já eram mais velhos, homens de porte, que eram já guerreiros conhecidos e se tornam generais, na verdade, depois. E eles estão ali no exército. Davi vai levar algo para o seu irmão também, o pai querendo de alguma forma contribuir com o exército, pede para que ele entregue os queijos para o comandante. Enfim, nós estamos nesse cenário aqui. As coisas estão
acontecendo dessa maneira, amém? E aí surge uma figura emblemática, que é esse cara de 2,90 metros de altura, com uma postura imponente. A sua armadura se destacava, as suas armas se destacavam. Era algo que a própria presença ali já assustava. E esses dois exércitos estão ali posicionados. O vale no meio, numa colina. De um lado o exército filisteu, do outro o exército de Israel. Antes da batalha começar, surge Golias, que já era, na verdade, um guerreiro conhecido. O próprio rei Saul cita ele, fala, quando ele está conversando com Davi, falando: você não pode enfrentá-lo. Ele já é um guerreiro experiente, um soldado experiente. Você é um menino, é um rapaz. Alguns estudos dizem que Davi tinha 17 anos de idade aqui. Nesse dia, você não consegue, percebe que ele não consegue nem colocar armadura. Na verdade, ele até coloca armadura, mas quando ele coloca a armadura de Saul, ele não conseguia andar. Ele se sente travado, engessado com aquilo. Ele fala: não dá, não tem como lutar com isso aqui. Ele precisa tirar tudo aquilo. E para ter a habilidade, exercer a habilidade que ele já tinha como pastor, ele precisava estar livre. Então ele queria só usar a funda dele, o cajado dele. Deixa, eu vou com as armas com que eu tenho habilidade, com aquilo que eu estou acostumado, com a minha identidade. E assim ele vai lá para enfrentar Golias. Só que Golias, ele está diante do exército, desafiando um homem. E ele chega, sai à frente do exército, intimida e diz: por que vocês estão aí fazendo linha de batalha? Eu sou um filisteu. Vocês são o exército, servos de Saul. Me envia um homem. Ou seja, ele faz um desafio. Quando se fazia, existiam algumas leis na guerra. Eles precisavam agora, de alguma forma, agir daquela maneira. Então precisavam enviar esse guerreiro. Esse homem fica agora ali intimidando, ele fica agora assombrando. E Davi, na hora que ele chega para trazer os mantimentos, ele chega justamente quando eles iam para a linha de batalha. Então aquilo já tinha virado uma rotina. O sol começava a clarear, todo mundo se equipava, colocava a sua armadura, se preparava, ficava com os aparatos da batalha e iam para frente da batalha. Chegava lá, Golias já surgia e começava a humilhar Israel e os soldados. Aquilo vai ficando tão humilhante, porque vão passando os dias. Você imagina, ninguém se dispunha a ir. Eu imagino como o próprio rei Saul, que também era conhecido pela sua bravura, já não estava agora incomodado, intimidado, uma situação extremamente constrangedora com aquilo ali que estava acontecendo. Mas ele fazia isso todos os dias, de manhã, à tarde, repetidamente fazendo a mesma coisa, atormentando aqueles homens, de tal forma que isso vai se tornando algo como que uma tortura emocional. Há algumas situações na nossa vida que a gente precisa enfrentar, e às vezes você precisa encarar, você precisa lidar com aquilo, você precisa de alguma forma trazer alguma solução, algum desfecho, e muitas vezes você não sabe como fazer. E uma coisa, quando você se depara com aquilo. Agora, quando essa situação ela se prolonga na tua história, quando ela se torna algo permanente, quando ela é insistente, até de pensar naquela situação já te causa arrepios, porque já agora não é só um desafio, é algo que trouxe um cansaço emocional, trouxe você só de ter que pensar em dar, ou de ter que parar para buscar uma solução. Antes de começar, você já está fadigado, você já está cansado, porque você não vê solução. Você já tentou de algumas formas, você já gastou tempo ali pensando, você já ficou maquinando e você não acha. Então aquilo te traz um esgotamento. Você fala: não aguento mais isso. Uma situação terrível, ruim. Nós podemos notar que quando Davi chega e escuta as palavras de Golias, os soldados, eles se viram, eles falam: meu Deus, vocês viram o tamanho daquele homem? Lá veio ele de novo. Eles estão assustados, eles estão aterrorizados com aquela situação. Aquilo virou uma tormenta, e uma tormenta constante.
Eu não sei como tem sido os teus dias, mas a verdade é que todos nós enfrentamos problemas, amém, amados? E alguns deles acabam tomando esse aspecto aqui. Sabe quando isso acontece? Sabe quando você demora para dormir? Porque aquilo fica na tua cabeça à noite. E você fala, vou ter que lidar com isso amanhã. Você fala, vai chegar segunda-feira, e o boleto que venceu na sexta, ou que venceu no sábado, eu ganhei esses 2 dias, mas segunda-feira eu tenho que lidar com ele. Aquilo começa a roubar o teu sono. Você fala, vou precisar ter aquela conversa. Eu preciso falar com tal pessoa. Ou chegou uma notícia ruim, seja às vezes uma notícia difícil, pode ser de saúde, pode ser uma questão financeira, pode ser algo na família, pode ser uma decisão que alguém tomou e você está tentando convencer aquela pessoa de que aquilo vai dar muito errado, e a pessoa fica irredutível. Pode ser tantas situações, qualquer tipo de situação que você se vê de uma certa forma insuficiente. Você se vê ali de mãos atadas, você não consegue trazer solução. Você sabe que aquilo está errado, você sabe que não deveria ser assim, mas você não tem como, não tem forças e não tem meios para mover aquilo. E aquilo te esgota, aquilo rouba o teu sono. Quando você tem os primeiros segundos de lucidez pela manhã, quando você percebe que mais um dia começou, e aquele mesmo problema já surge nos teus pensamentos, mais uma vez, te trazendo cansaço, te trazendo esgotamento. É mais ou menos isso que a gente está falando. É algo que vai acontecendo de manhã, vem acontecendo de tarde, acontece de noite. Toda hora que você lembra daquilo já te causa aquele frio na barriga. Você fala, poxa, eu vou ter que resolver isso e eu não sei o que fazer. Alguém aqui entende do que eu estou falando, amados? É mais ou menos disso que nós estamos. Golias, ele tipifica aspectos e situações, crises e conflitos, dificuldades semelhantes a essa, que nós acabamos, até pela familiaridade com a Bíblia, titulando de gigantes que precisam ser derrubados. Não há força física, não há capacidade em nós, não há condições, não há habilidade para trazer solução para isso. E a gente, toda vez que olha, todo momento do dia que você lembra daquela situação, meio que um desespero toma conta. Quem não vai ficar cansado com isso? Que alma que suporta isso? Que emocional que aguenta, que estrutura emocional que suporta uma situação como essa? Você se cansa, você se esgota, você se fadiga. Vira uma tormenta constante em nossas vidas. É só você ter que lidar com algo assim, seja na tua família, seja na tua vida pessoal, seja na tua vida profissional, na tua vida financeira, aonde for, ela é capaz de te causar esse desespero. Você passa, amados, a conhecer a voz desse gigante. Você conhece a voz desse problema, começa a ter até uma familiaridade. Você já aquele frio na espinha que vem, aquele nó no estômago que dá, você já começa a conhecer. Quando vem aquela situação, você fala, meu Deus. Bem, acaba tomando inclusive muito espaço nos teus pensamentos, acaba dominando, inclusive influenciando as tuas emoções. Você acaba tendo dificuldade de achar alegria. Isso acaba sendo tudo aquilo que você ouve. Eu olho para isso e vejo, há aspectos diferentes em Davi, mas eu acho que aqui talvez ele tenha tido esse privilégio, porque Davi dá muito pouca importância para o que ele falou. Talvez porque ele não estivesse ali todos os dias ouvindo aquilo a cada manhã, mas ele mal se importa com as palavras de Golias. Ele mal se importa com o próprio Golias. As primeiras palavras de Davi na Bíblia, e as primeiras palavras de Davi que nós conhecemos, é justamente ele perguntando para os soldados: o que é isso? Quem é esse filisteu? O que o rei vai dar para quem for lá e acabar com ele, restaurar a honra de Israel? Acho que no verso 26, Davi pergunta aos soldados que estão ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvará a honra de Israel? Sabe o que eu acho interessante? Eu falar isso mais para frente, mas se você ler todo o texto, como a gente fez aqui agora, você não vai ver Davi falar o nome dele nenhuma vez. Davi só chama ele de filisteu e de incircunciso.
As poucas vezes que Davi cita o nome dele, ele só usa esse tipo de expressão. Isso mostra, de certa forma, um certo desprezo de Davi pelo próprio problema. Aquilo que estava atormentando todo mundo, pouco atormentou Davi. Vocês percebem isso? Pouco assustou Davi. Ele não se acostumou com aquela voz, ele não se acostumou com esse nó no estômago, ele nem desenvolveu isso. Todos acostumaram a ouvir aquela voz, mas Davi ouviu mais do que isso. Davi viu e ouviu mais do que todas aquelas pessoas ali. Ele pergunta só, ele só quer saber o que vai acontecer com quem resolver esse problema aí. Qual que é a vantagem de ir lá e resolver essa situação que ninguém está conseguindo resolver aqui? E quando ele vai falar do problema, ele fala: quem que é esse circunciso? E ele conclui: para desafiar os exércitos, ele usa o plural. Você vai ver que em todo o tempo ele vai usar o plural, do Deus vivo. Sabe o que é interessante? Quando a gente olha, lendo, fiz questão de ler o texto todo, em toda a história, em todo momento, a única pessoa ali que cita Deus é Davi. No final, para não dizer que foi só ele, quando Davi vira para Saul e fala assim: o Senhor entregou o leão e o urso nas minhas mãos, eu derrotei. Ele fará isso também, fará a mesma coisa com esse circunciso. E aí Saul vira para Davi e fala: que o Senhor te abençoe. Deus te abençoe. Saul fala isso para ele. Então Saul também fala do Senhor ali no final. Mas a questão aqui é que Davi traz Deus para a situação. Todos ali estavam só olhando para aquela humilhação, para o desafio que era enfrentar aquele homem. Era grande demais, forte demais, muito bem armado, habilidoso. Provavelmente já tinham encontrado com ele em outras guerras, porque muitas vezes Israel e os filisteus se enfrentaram. Você viu que Saul já conhecia Golias. Ele falou: ele é um guerreiro experiente, ele já era conhecido, ele já era famoso, ele tinha esse nome. As pessoas ali já davam a ele toda essa reputação, e ninguém ali cogitou crer em Deus, saber que eles são o exército do povo de Deus. Davi é o primeiro que aparece falando sobre Deus. Os soldados não mencionaram o Senhor, seus irmãos não falaram a respeito de Deus, o próprio rei não dá uma palavra, não cita o nome do Senhor, não fala Adonai, não fala Iavé, não fala, enfim, não cita o Senhor em nenhum momento. Mas Davi, na verdade, faz questão de citar o nome do Deus vivo em todo o tempo. O Deus dos exércitos, o exército do Deus vivo, ele está sempre falando do Senhor. Davi entra em cena, levanta a questão, como se ele tivesse tendo que trazer isso à memória do povo. Vocês são o povo de Deus, vocês são o exército do Deus vivo, o Senhor está conosco. Ele é só um incircunciso, ele é só alguém que na verdade não tem uma aliança com Deus e adora a outros deuses. Ele é só um inimigo. A mesma coisa ele faz com Saul. No verso 26, que são as primeiras palavras de Davi, os soldados chegam ali dizendo, pronto, 25, né? Dará grandes riquezas. Então as primeiras palavras de Davi são essas. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, aqui são as palavras dele: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Essa é a primeira palavra que ele dá. Quando ele está falando com o rei, já no verso 37, olha o que ele diz: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Aqui que também Saul cita o Senhor. Mas ele faz a mesma coisa com os soldados. Ele fala: quem é esse filisteu, esse circunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? E depois ele está falando para Saul a mesma coisa. Ele fala: o Senhor tem me livrado, me livrou do leão, me livrou das garras do urso. Ele vai também fazer a mesma coisa com esse filisteu.
Davi traz Deus para a cena. Amados, eu te dizer uma coisa, não sei quais são os teus gigantes, quais são as guerras que você tem enfrentado, ou o barulho que o inimigo tem conseguido fazer na tua alma, a ponto de te intimidar, de trazer medo para dentro dos seus sentimentos, de trazer intimidação para dentro dos seus pensamentos, de trazer algum tipo de receio, de dúvida, de medo para aquilo que será a tua vida, ou as questões a serem resolvidas. Mas o que eu e você precisamos fazer é aquilo que Davi está fazendo, é trazer Deus para dentro da situação, trazer Deus como alguém que trará a solução, trazer Deus como alguém que vai guerrear, como alguém que não só nos defenderá, mas defenderá também o seu próprio nome. Do Senhor é a guerra. No final é isso que Davi conclui, a sua certeza da vitória, a sua convicção de ir lá pegar a sua funda, pegar a sua tiradeira, pegar as pedras e ir lá. Ele falou: eu sei que Deus é comigo, eu tenho andado com Deus, eu conheço o meu Deus, Ele não vai me abandonar nessa hora. Se é para mim ouvir essas afrontas contra o meu Deus, não faz sentido eu continuar a minha história se eu não sei que eu tenho um Deus, se esse é o meu povo. Deus está comigo, eu preciso ir lá enfrentar essa situação. Na verdade, ele enxerga uma situação irreversível, não havia como ele se negar a fazer aquilo. Eu entendo e olho para o posicionamento de Davi e as perguntas que ele faz para os próprios soldados ali, para entender, é só para entender os benefícios que ia acontecer, porque ele já sabia que ele estava decidido a lá enfrentar. Já que ninguém está indo, quem é esse filisteu para dizer essas palavras, afrontando o exército do Deus vivo? Ele já estava decidido. Quando ele declara isso, ele já está: alguém vai, se ninguém for, eu vou. Talvez não houvesse uma definição do seu coração como sendo a primeira opção, mas ele começa a conversar com todo mundo. Você percebe que ele fez um alvoroço no meio do exército, porque ele começa a falar com um e com o outro. O irmão dele veio e falou: fica quieto, eu sei que seu coração é mau, você é bisbilhoteiro, veio só para ver a guerra. Ele vira as costas para o irmão e fala: rapaz, não posso nem conversar, dá licença. Ele já sai de perto do irmão e vai conversando. Ele fez tão alvoroço que o burburinho que Davi fez chegou no rei. Pô, tem um menino aí que não está aceitando não, que o gigante está toda hora lá, Golias vem e fala o que fala, lá o menino está enchendo as paciências de todo mundo, está falando: aí, quem que vai enfrentar? O que está acontecendo? Como é que vamos deixar esse cara falar desse jeito? Ele começa a trazer um alvoroço no meio, que ele chega para o rei manda chamar. E ele fala: eu vou, vocês não precisam mais ter medo, eu vou lá, eu vou enfrentar. Mas de que maneira? Ele faz o povo trazer a memória a quem eles servem, que eles não estão sozinhos. Eu acho interessante muitos aspectos em toda essa história, mas nos diálogos você vê que Davi, ele não fica fazendo perguntas a respeito das chances que ele teria. O que esse cara sabe fazer? Qual que é a sua especialidade na luta? Ele é bom com a lança, ele é bom com a espada? Como é que é? Enfim, o que eu preciso saber aqui para poder enfrentar ele? Ele não faz perguntas a respeito do próprio Golias, ele não faz perguntas sobre as suas chances. Ele simplesmente traz um recado a respeito de Deus. 17, no versículo 37, o Senhor me livrou das garras do leão e me livrará das mãos desse filisteu. Do leão e do urso me livrará das mãos dos filisteus. Ele continua o assunto, depois ele vai falar de novo a respeito disso com o próprio Golias. Ele vem falar para ele depois no verso 46 e 47, se puder, vá comigo até lá. E ele diz assim: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. A fala dele: hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, as aves do céu, os animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão. Olha o que ele diz agora: que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória. A batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi traz a convicção e a consciência daqueles homens, do próprio filisteu, da realidade espiritual também. Fala: Deus está aqui, é o Senhor que vai lutar essa guerra. Você está afrontando o Deus vivo e o seu exército. Aqueles
homens, aqueles soldados estavam numa situação tão difícil que eles já não falavam nem mais a respeito de Deus. E as dificuldades às vezes não fazem isso com a gente. Às vezes você fica tão cansado, e principalmente quando as coisas se estendem e nada muda, é como se você, poxa, cadê Deus? Onde é que está Deus? E você começa a buscar as soluções apenas num raciocínio lógico. Você tenta achar a solução apenas através da sua capacidade, das suas habilidades humanas, somente as soluções humanas, as pessoas que você conhece, com quem você pode falar. Você fica preso só num raciocínio terreno. E os homens de Deus, homens espirituais, eles precisam discernir as coisas espiritualmente. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo um propósito mais alto que os nossos. Amém? Aquilo que você vive, principalmente depois que você entregou a tua vida ao Senhor, tudo passa a ser espiritual. Você não pode negligenciar a vida nessa terra, muito pelo contrário, mas nós temos que entender que as coisas primeiro acontecem no mundo espiritual e depois vem a existência. E nós vamos trazer a realidade daquilo que vivemos pela fé. É crendo naquilo que ainda não existe que nós começamos a trazer uma nova realidade para a nossa história. Ninguém mais ali no exército, nem o próprio rei falava sobre Deus. Davi não falava sobre outra coisa. Toda a frase de Davi tinha Deus, toda a frase de Davi tinha o Deus vivo, toda a frase de Davi falava do Senhor e dos seus exércitos. E é interessante Davi usar o plural, falando dos exércitos do Senhor, porque ele não está falando só de Saul, os soldados do seu irmão, ele está falando sim dos anjos, do exército celestial de Deus. Ele sabia quem era Deus. Davi conhecia a história do Deus que ele estava falando, apesar de nós não vemos coisas semelhantes na história de Davi, mas ele conhecia o Deus, a história do Deus que havia aberto o mar para o povo passar com os pés a seco. Ele conhecia o Deus a quem derrubou as muralhas de Jericó, na terra que ele estava. Os milagres sobrenaturais, é desse Deus que ele está falando. Não sei como vai acontecer, mas da hora ou menos hora Deus vai se manifestar. Ninguém falava ou pensava, mas Davi não falava e não pensava em outra coisa. Isso estava tão enraizado, tão dentro dele, tão tomado os seus pensamentos acerca de quem Deus era, uma convicção tão grande, que ele falava: hoje mesmo o Senhor fará isso. E todos aqui estavam tão distraídos, ninguém estava conseguindo ver Deus, mas hoje todos aqui saberão que há Deus em Israel. Há um Deus sobre a tua vida, filho, você não está sozinho. O Senhor está contigo. Ele disse para nós, amém? Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Davi não falava em outra coisa. Absorve esse comportamento. Já que tem que ocupar o pensamento com alguma coisa, ocupa com Deus. Que Ele seja o teu último pensamento à noite, o teu primeiro pensamento amanhã. Ao invés de ficar olhando para a dificuldade, para as dores, para aquilo que tem que ser enfrentado, para os desafios a serem resolvidos, olha primeiro para Deus. Aumenta o tamanho do Senhor. Quando Davi faz isso, amados, havia um clima, um ambiente. Tenta entrar na história. Eu quis ler o texto todo para a gente poder. É gostoso que a gente lê a história, não é? A gente acaba incorporando, acaba meio que desenvolvendo o cenário na mente. A gente entra lá. O ambiente estava hostil, estava ficando chato já. Os caras estavam realmente se enfraquecendo nas suas emoções, naquela humilhação. Era Golias. Esse era o cenário: Golias contra qualquer soldado que pudesse se dispor. Como quem se dispor? Então era um soldado filisteu humilhando o exército de Israel. O cenário era esse. Era Golias versus os soldados. Quando Davi entra na história, o cenário começa a virar o quê? Esse menino é doido, vai lá enfrentar o gigante. Começa a virar Davi contra Golias. As palavras e a postura de Davi muda o enredo da história, muda o cenário da história. Ele passa a ficar o quê? Golias versus Senhor, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos. Amém, amados? Davi aponta, fala: a guerra é do Senhor é a batalha. Ele conduz para esse lugar. Já não era Davi versus Golias, já não era o exército de Israel versus Golias, não, agora era o Deus vivo versus o gigante. Davi traz essa realidade, e essa era a situação. Que tal você fazer a mesma coisa? Que tal você começar a perceber que a tua guerra é do Senhor?
Pastor, não sei mais o que fazer com a minha filha. O Senhor é a guerra. Não sei mais o que fazer com meu filho. Eu tento falar, tento conversar, não entra na cabeça dele, não vai entrar. É o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Você deu tanto trabalho para Deus, para poder entender as coisas de Deus. Por que você quer que agora, com 3 ou 5 conversas, você faça esse adolescente rebelde entender? Do Senhor é a guerra. Declara isso. Do Senhor é a batalha. Todas essas situações é o Senhor que eles vão enfrentar. Só apresenta o nome do Senhor e mostra que você crê. Em vez de você ficar tão desesperado ou desesperado pela situação, seja do teu casamento, da tua casa, dos seus filhos ou dos teus pais, do Senhor é a guerra. Seja qual for a situação na tua família que você não sabe mais o que fazer, tentou de tudo, acredite, do Senhor é a guerra. E Ele é poderoso para vencer a batalha, amém, amados? Glória a Deus. Todos os olhos até ali naquele momento só ficavam olhando para o gigante. Vocês viram qual que era a conversa? Você viu como que a gente começa o texto? Sabe que impressão que dá? A galera ficou especialista em Golias, não é? Volta lá para você ver. Olha como é que vai começar. Acamparam Saul, Israel, os filisteus ocuparam a colina. Está no verso 3. No 4, um guerreiro chamado Golias. Os caras sabendo onde ele era de Gate. Veio ao acampamento. Os caras sabiam o tamanho do cara, tinha 2,90 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 70 quilos. Sabiam detalhes da estatura, detalhes da armadura. As pernas ele usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. As hastes da sua lança pareciam como uma laçadeira de tecelão. Na ponta, sua ponta de ferro pesava 7,2 kg, de uma forma detalhada. Seu escudeiro ia à frente. Aí começa a dizer os gritos que ele deu ali, ou seja, a galera ficou especialista. E a gente faz isso às vezes. Você vira especialista na tua dor, você vira um especialista na sua angústia. Você vira tão especialista que às vezes você vai conversar com alguém, você vai convencer essa pessoa de que a tua dor não tem solução. Você quer às vezes falar e você elabora um discurso, enfim, de como se fosse pior do que, né, as pessoas passam por dificuldade, mas você, às vezes a gente cria situações, a gente cria um cenário, a gente fica tão familiarizado com aquilo. Sabe que Davi nos ensina? Davi era especialista em Deus. Ele sabia daquilo que Deus podia livrá-lo. Não só porque alguém falou, não porque ele leu um texto, porque ele estava lá. O leão veio pegar a ovelha e ele falou: Senhor, me ajuda. Amém? E o Senhor livrou ele das garras do leão, livrou ele das garras do urso. O grito de guerra de Davi: você vem contra mim com espada e com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Davi fala do plural, Davi fala sobre Deus, Davi fala, ele percebe que os exércitos celestiais estão envolvidos naquela situação. Davi conhecia todos os aspectos, ele sabia falar a respeito sobre Deus, mas sobre o filisteu ele despreza, ele não usa nem o nome de filisteu, ele não fala nem Golias, ele só chama ele de incircunciso. E se você observar no texto, é um aspecto interessante. Davi fala de Golias 2 vezes. Na terceira ele está falando com o próprio Golias. E eu contei o texto, ele fala sobre Deus 9 vezes. Mais de 4 vezes mais. Ele ocupa praticamente 4 vezes mais, 400% a mais, a sua mente, o seu coração com as coisas de Deus, com quem Deus é, do que com a dificuldade que ele tinha para enfrentar. Isso nos ensina algo. Será que temos feito a mesma coisa? Queria até fazer uma outra pergunta. Quando foi a última vez que você enfrentou um desafio da mesma forma? Quando foi a última vez que você fez a mesma coisa? Ou quanto tempo faz que você enfrentou o seu último desafio olhando para a grandeza de Deus? Deus, ele faz milagres, amados.
Isso é importante principalmente para aqueles que andam com Deus há mais tempo. Porque normalmente nos primeiros anos a gente está tão necessitado dos milagres de Deus, que você precisa desesperadamente para que Deus faça milagres. Ele faz. Eu falo pela minha própria história. Eu cheguei para andar com Deus, eu tinha vícios, com drogas, bebida, tabagismo, perversidades. Eu tinha muitas situações para dar doença. Estava com 3 úlceras no estômago, já para virar um câncer no intestino. Estava com muitas situações, não podia ter filhos. Era muita coisa para Deus resolver, e Ele resolveu todas. Ele me libertou, Ele me curou, Ele me restaurou. Ele fez de uma tranqueira, de um lixo humano, me transformou num homem de Deus, um pai de família, alguém que estava definhando na sua saúde. Ele me restaurou a minha saúde, me curou, fui curado também. Tenho 3 filhos, não tem onde colocar a criança lá em casa, para quem não podia ter filho, amém? Como de tudo, pode me chamar para comer, você vai ver, não tem problema nenhum mais. Enfim, Deus, Ele me curou, Ele me restaurou. Só que isso fazem 20 anos, faz tempo, amém, amados? Mas sabe o que acaba acontecendo? A gente é tão ruim que a gente começa a esquecer das coisas poderosas que Deus fez, e que para aquela época a gente era um desespero, era um gigante. Você imagina, eu com 3 úlceras, o médico virando para mim e falando assim: ó, não dá mais para acontecer isso. Faz 5 anos que eu estava tratando. Tinha uma, aí daqui a pouco eu volto lá, endoscopia, sarou, voltou, agora tem 2. Aí vai lá, sarou, voltou, tem 3. Falou: olha, com a tua idade, numa situação dessa, você não vai chegar nos 30 sem um câncer no estômago. Você precisa mudar alguma coisa, a gente tem que fazer aí. Como é que vai ser? Imagina o desespero. E doía demais, aquilo, meu Deus do céu. Não tinha omeprazol que dava. Virou um gigante. Eu comecei, assusto também. Fui curado. Bem, o Senhor do Senhor é a guerra, aleluia. Glória a Deus. Éramos casados 6 anos, quase 5 anos, casados para 6. Não tínhamos filho. Do Senhor é a guerra. Eu vi a Teodora, o Iguinho não quis esperar, já veio na sequência. A Teodora tinha 8 meses, já engravidou do Iguinho, enfim. Do Senhor é a guerra, amém, amados? O Senhor, ele nos leva a vencer as nossas batalhas. A gente tem que aprender a olhar, só que com o tempo, às vezes algumas coisas se perdem. A gente também passa a ser ingrato, passa a não valorizar tudo aquilo que Deus já fez, e a superestimar as coisas que Deus ainda não fez. E aí você começa a se entristecer, porque você começa a olhar para aquele gigante e fala: poxa, como é que vai ser? Isso daqui está me humilhando de tarde, está me humilhando pela manhã, está me humilhando de noite de novo. E você começa a se abater. E a gente precisa de uma mensagem como a de Davi, para saber: ei, do Senhor é a guerra. Esse inimigo não pode ficar afrontando o exército do Deus vivo. Quem é esse circunciso? Você não está sozinho, amém? A tua batalha você vai vencer em nome do Senhor, amém, amados? Glória a Deus. Agora, Davi está começando a sua caminhada aqui. Ele vai vencer o gigante. Lá na frente, Paulo chega a falar sobre isso. Davi fica conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Agora, cá entre nós, vocês já leram com atenção a história de Davi? Talvez essa observação seja uma das coisas mais, talvez uma das mensagens mais poderosas de tudo aquilo que Davi fez. Já que dá para a gente aprender coisa com Davi, hein? Ele nos ensina sobre adoração, nos ensina sobre louvor, Ele nos ensina sobre batalha, nos ensina sobre muitas coisas. Mas a sua mensagem de vida talvez seja uma das coisas mais poderosas que a gente possa aprender, amém? Estão comigo, igreja? O que vocês acham da história de Davi? Era um exemplo de homem? Misericórdia, amados. O cara caía toda hora que ele levantava. Ele tropeçava toda vez que ele andava um pouquinho mais. Era vacilo em cima de vacilo, e tropeço depois da queda. Era toda hora dando uma mancada. É sério. Ele sempre dava um jeito de errar. Não sei o quanto você se identifica, mas eu bastante, amém? Ele tropeçava sempre que ele ficasse de pé. Ele vai lá e, com o seu olhar, quando Golias olha para ele,
Golias tira sarro dele e fala: que isso, um menino, bem, talvez seu cabelo ruivo, enfim. Mas ele olha para o gigante, ele enfrenta aquele gigante daquela forma, com esses mesmos olhos ele cobiça a mulher de Urias. Com os mesmos olhos que ele ficou indignado vendo aquele gigante enfrentando o exército, foi os mesmos olhos que ele olhou para poder depois mandar matar aquele cara, por causa daquela mulher. Com o olhar que ele enfrenta Golias, ele cobiçou Batseba. Ele desafia os escarnecedores no vale, mas ele se junta depois a eles no deserto. Ele fez isso, ele se juntou aos filisteus. Se juntou aos filisteus contra Saul, contra o exército de Israel. Um dia ele é um herói condecorado que derrubou o gigante, mas depois, no outro dia, ele vai fazer as piores amizades que ele poderia. É mais ou menos você, sei lá, você ajuda a polícia a prender um bandido num dia. O cara está correndo na praia, você dá um rola nele, trava, a polícia pega. Pronto, você sai lá no Instagram aí, Recife Ordinário, você prendeu o cara na praia. Mas no outro dia você está sentado no boteco com os caras do tráfico. Davi fazia isso, cara. Era o que Davi fazia. Se juntava com o que tinha de pior. Depois ele podia liderar exércitos. Ele liderou, foi um general que de grandes conquistas tornou Israel de uma maneira extraordinária, uma nação muito poderosa. Ele foi um general, ele liderava homens, comandantes. Ele formou homens que eram um bando de tranqueira também, grandes generais, os valentes de Davi. Era um baita de um líder, formou uma galera, mas não conseguia liderar a sua casa. Dentro da sua casa teve incesto, teve assassinato, teve um monte de situação horrível. Liderou muitos homens, um herói condecorado, um general poderoso, mas não administrava a família. Era um homem que se irritava, que lamentava, um homem que tinha sede de sangue algumas horas. Mas Davi tinha fome de Deus. Ele não conseguia saciar a sua fome de Deus. Se você dá uma olhada para a história de Saul e os erros de Saul, parece uma criancinha roubando o picolé do amigo na escola do recreio, perto daquilo que Davi fez. Só que Davi, quando errava, ele botava a cara no pó e ele corria para o altar. A gente tem que aprender com isso. Davi teve 8 esposas, um baita mau exemplo a qualquer um, mas ele sempre teve um só Deus. Ele nunca abriu mão de adorar o seu Senhor e de buscar o Senhor. Amém, amados? Vocês entendem isso? E sabe o que é lindo? O fato de Deus enxergar Davi. Apesar de Davi, apesar de toda essa lambança que a gente está vendo aqui, Deus olha para Davi e fala: esse é um homem segundo o meu coração. Nenhum outro homem em toda a história da Bíblia recebeu esse tipo de expressão de Deus a seu respeito. Nenhum outro homem ouviu essas palavras, nenhum outro homem recebeu de Deus essa mesma declaração: um homem segundo o meu coração. Sabe o que isso faz comigo? Eu não sei com você, mas isso me dá esperança. Amém, amados? O nosso Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele nunca dependeu de mim, de você para nada. Apenas uma coisa nos cabe: amá-lo sobre todas as coisas. Quando Davi peca, da vez que Davi pecou da situação de Batseba com Urias, o profeta Natan vem falar com ele, mas isso acontece um ano depois. Um ano se passou. Natan vem, mostra para ele e fala: olha a meleca que você fez, cara. Conta lá a historinha para ele de 2 fazendeiros. Um tinha só uma cabecinha do rebanho, o outro tinha um rebanho gigante. E aí fala: o fazendeiro ainda foi lá e pegou a única ovelhinha que tu tinha lá e ainda matou. E falou: que é isso? O que esse cara merece? Não, tem que matar esse cara. Pois é, tu mesmo. É você que fez isso. Ele percebe o que ele fez. Ele bota a cara no pó, fica chorando em jejum, porque ele sabia que talvez pudesse perder o filho. Deus leva a criança, não adianta. Ele vai, depois
ele escreve o Salmo 51, que é um salmo de arrependimento. E naquele salmo, de muitas coisas bonitas para a gente aprender e poderosas ali, tem uma coisa que ele fala, ele fala: Senhor, só não tira de mim o teu espírito. Ele poderia, e isso aconteceu com outros reis, ele sabe que ele poderia perder o reino, ele sabe que ele poderia virar escravo dos seus inimigos, ele sabe que muita coisa podia acontecer, inclusive a própria vida, e a única coisa que ele pede, ele fala: só não me retira o teu espírito. Amém? E o fato de Deus olhar para Davi e ver como homem segundo, me dá esperança. Sabe o que isso nos ensina, amados? Olha o que Max Lucado escreveu a respeito de Davi. Vou abrir parênteses aqui com as palavras de Max Lucado. Diz assim: a vida de Davi tem pouca coisa a oferecer ao santo imaculado. Os de alma reta acham a história de Davi decepcionante. O restante de nós, ela é reconfortante. Max Lucado. Deus fez tudo o que Ele pôde, inclusive entregou o seu Filho para que nós fôssemos livres do pecado. Amém, amados? Glória a Deus. Esse é o poder do sangue de Jesus entregue na cruz do Calvário. Esse é o poder da graça de Deus que nos alcança após a nova aliança, uma graça que tem o poder de tirar as nossas vidas do lamaçal do pecado. Amém? Mas Ele ama o pecador. Foi para resgatar os pecadores, foi para resgatar aqueles que erram, para resgatar aqueles que falham, foi para restaurar e para curar aqueles que têm falhas, aqueles que sucumbem, aqueles que muitas vezes se distanciam de Deus, aqueles que cometem falhas, aqueles que não têm uma vida perfeita, mas olham para um Deus perfeito e querem se aproximar de Deus, aqueles que passam por tantas lutas, por friezas, por quedas, por vacilos, mas não abrem a mão do Senhor, não abrem mão de ter o seu Deus, de estar com o seu Deus. Ele é Deus dessas pessoas, é esse que Ele quer. O Senhor veio para os perdidos. Jesus fala disso. Ele fala: não são os sãos que precisam de cura, eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos, eu vim para os pecadores, eu vim justamente para aqueles que estão perdidos, para as ovelhas perdidas de Israel. Com todas as minhas e as suas falhas, com todas as nossas distâncias de Deus, ou as aproximações, eu e você precisamos manter os olhos nele. E Davi tinha isso. Davi sempre venceu e foi esse homem que construiu uma história com altos e baixos, mas uma história linda com o Senhor e com um final feliz com Deus. Amém, amados? Porque ele morreu na presença de Deus, ele foi até o fim. Essa tem que ser a nossa vitória, essa é a coroa que eu quero levar nessa vida, é poder chegar no final da história e poder dizer que eu combati um bom combate, que eu cumpri a minha carreira e eu guardei a minha fé, porque o começo eles importam, mas pouco nos importa é o fim. O fim é melhor do que o começo. Nessa trajetória muitas coisas nós vamos passar, mas como eu e você vamos terminar? Davi era bom nisso, ele colocava os olhos no seu Senhor. Então os percursos, as coisas iam acontecendo, ele ia dando as soluções, ele ia errando, mas ele sempre conseguia voltar, porque ele não tirava os olhos do Senhor. Ele sabia quem ele servia. Então com isso o Senhor sempre trazia ele de volta. E nisso daqui ele mostrou, foi assim que ele venceu Golias. E quando todo mundo ficava olhando para o lado e assustado, atemorizado com o tamanho daquele soldado, ele olhava para Deus. E a lição que Davi nos dá, não só nessa passagem, mas em toda a sua trajetória, é: concentre-se primeiro e na maior parte do tempo em Deus. Porque a dificuldade é inevitável, elas virão, as guerras vão surgir, você escolhendo elas ou não, elas vão se impor. Algumas você pode escolher quando você decide encarar os desafios, quando você decide viver os propósitos, quando você tem a coragem de se colocar à disposição de Deus, porque tem que ter coragem, amém? Jesus fala disso, faça conta, para você não ser humilhado no meio do caminho, achar que ia conseguir construir a casa, depois você não conseguir completar. Quando um rei vir, avalia se você tem a condição de enfrentar a guerra. Ele está falando do quê? Do chamado, do ministério. Não é brincadeira, amém, amados? Não é brincadeira. Mas se você tem a coragem de saiba, você vai entrar numa guerra.
Amém? Mas de quem é a guerra? Do Senhor é a guerra. Os exércitos do Deus vivo estão ao seu lado. E é assim que você chegou até aqui, e é assim que você vai completar a tua jornada. Concentre-se primeiro e na maior parte do tempo em Deus. Todas as vezes que Davi fez isso, sabe o que aconteceu? Os gigantes caíram. Quando ele se distraía, Davi caía. Quando ele olhava para Deus, os gigantes caíam. Quando ele parava de olhar para Deus e se distraía, Davi caía. A história de Davi se resume nisso. Mas ele sabia que tipo de batalha ele estava lutando. Olha o que ele diz: não é por espada ou por lança. Ele estava indo contra um soldado sinistro. Você já viu um homem de 2,90 m? Já viu? Não viu, né? Não tem mais. Acho que deve ter um ou outro aí perdido no mundo aí. Mas é muito homem, né, velho? É grande, mano. Não é? A gente vai para fazer um treino de Gil. Você pega um cara de mais de 120 quilos aí, 130. Já é difícil. Você pega o Neto, ninguém consegue raspar. Não vai. Sei lá, tem 160, 180, tem 350, sei lá quanto tem. Não vai, parece uma pedra parada ali. De um homem daquele tamanho, você vai que jeito? Ele falou, não vou também. Se fosse com espada e com lança, estava lascado. Não ia dar, mas ele entende do que ele está falando. Não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, mas a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Como eu disse para vocês, eu contei aqui 9 referências, que são 9 pensamentos de Davi acerca de Deus. E apenas 2 vezes que ele fala de Golias e nem cita o nome. Ele fala o incircunciso, o filisteu. Será que eu e você pensamos 4 vezes mais na graça, no poder de Deus, na intensidade do seu amor, do seu poder sobre as nossas vidas, ou na nossa dor? Como é que está a proporção disso? E posso... Uma coisa interessante na vida de Davi: não tem milagre. Não tem milagre. Tem? Não tem coisas poderosas como aconteceu com Eliseu ou com Elias. Não tem carruagem de fogo. Não tem o mar se abrindo, nem no Jordão, nem no Mar Vermelho. Não tem situações como Moisés mesmo. Moisés está enfrentando uma... Deus envia granizo para ajudar ele no meio da guerra. Acontece com Davi. Não há muitos milagres. Na verdade, você vai ver a ausência de grandes milagres na história dele. Amém? Não tem morto ressuscitando. Não tem nenhum milagre super poderoso. Sabe o que eu vejo aqui? Davi era um milagre. Uma maravilha ambulante de Deus andando entre os homens. Alguém que não foi nem chamado por jantar no dia que o pai tinha uma recepção importante em casa. Quando o profeta vai, o próprio profeta não queria ungir Davi. O profeta olha para Eliabe e fala, certamente é esse. Olha para Eliabe, então deve ser esse. Olha para Samar, não, com certeza esse daqui. Todo homens de porte devem ser o rei. Jessé também não queria, o pai não queria ungir Davi. Quem queria ungir Davi? Deus queria ungir Davi. Ele fala, eu não olho como os homens veem. Os homens veem a aparência, eu vejo o coração. Não é nenhum desses daí, Samuel. Aí Samuel olha, não vê mais ninguém na casa. Mas fala, e agora, velho? Ou estou ficando doido, o que Deus está querendo aqui? Jessé, tem mais algum filho? Tem um rapazinho ali, chama ele lá. Aí quando ele vem, Deus fala, é esse que eu escolhi para mim. O improvável, aquele que ninguém acreditava, mas que Deus tinha escolhido. Se Deus te escolheu, meu amado, não é o profeta, não é o pai, não é ninguém que vai impedir que a obra aconteça na tua vida, amém? Davi era um milagre ambulante. Ele era lá, não era nem soldado, não estava nem no exército, não era nem treinado, sabia cuidar de ovelha. Davi nos ensina, concentre-se nos teus problemas, nos teus gigantes. Você vai tropeçar, você vai se lascar. Agora concentre-se em Deus e os seus gigantes cairão.
Precisamos aprender a olhar para Deus, saber quem Ele é, saber que você não está sozinho, e que ainda que nada de tão extraordinário tenha acontecido na tua história, a presença de Deus na tua vida, você é o extraordinário de Deus, você é o milagre do Senhor, e aquilo que Ele vai fazer na tua história está mal começando. Mal começou a história de Davi aqui, ele já começa derrubando um gigante. As barreiras vão cair, os gigantes da tua vida vão cair, mas olha para Deus, aumenta a tua fé nele, perceba o amor e o poder de Deus, e todo esse amor que Ele tem derramado sobre você, há toda essa disposição do Senhor, e os céus se movimentam sobre a tua vida. Você ama a Deus, as coisas vão cooperar para o seu bem. Aqueles que foram chamados segundo o teu propósito, se envolva nas coisas de Deus, participe daquilo que Deus está fazendo, coloque a tua vida ao dispor, fique inconformado quando Deus foi afrontado, assim como Davi ficou. Não aceite pessoas escravizadas, não aceite pessoas distantes do Senhor, não aceite pessoas que não conheçam e não tenham provado a salvação de Deus, não conheçam o amor, o perdão, a restauração, a transformação que acontece com quem está diante do Senhor. Fique inconformado. Como assim estão afrontando o exército do Deus vivo? Saibam do poder que há no nome de Jesus. Dele é o nome sobre todo nome. Você foi chamado para ser um Davi, para ser parte desse exército, para ser alguém que crê e que manifesta, que traz Deus para a conversa, que traz Deus para a situação, que crê que não há nada impossível ou difícil demais que Deus não possa fazer. Amém, amados? Ele tem todo o poder e toda a autoridade. Você crê? Feche seus olhos por um instante, curva a tua cabeça.